Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando agora na sua casa e abençoando não somente a você, mas a todos os seus familiares. Hoje nós ficamos de vir aqui para trazer um estudo falando sobre Jesus Cristo nas religiões, ou Jesus Cristo agora no nosso tema, no Espiritismo. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, primeiramente eu quero comentar algumas coisas com vocês que têm me acontecido e eu quero contar um pouquinho da minha vida particular. Eu não gosto de falar coisas particulares, eu não gosto de ficar me expondo. Pessoas que já têm acompanhado o canal Falando de Deus sabem muito bem disso, que eu não gosto de me expor. Raríssimas foram as vezes que eu comentei alguma coisa sobre a minha família, sobre minha vida. Pretendo falar um pouco mais sobre isso, é um testemunho pessoal. Mas depois que eu falar coisas mais apropriadas sobre Jesus Cristo, depois que eu falar sobre que realmente é o nosso Senhor, depois que eu trouxer as revelações que Deus tem me dado, aí eu falo um pouco sobre mim, tá? E eu vou trazer também um sonho que eu tive há 2 semanas atrás, concernente justamente ao tema que eu tenho trazido a vocês, Jesus Cristo nas religiões. E eu vou falar tudo isso nesse vídeo de agora. E quando eu encerrar, aí eu gravo o vídeo Jesus Cristo no Espiritismo. Primeiramente, eu quero pedir ajuda a vocês. Eu nunca pedi nenhum tipo de ajuda aqui a vocês, mas eu já estou pedindo hoje ajuda para que vocês orem por mim. Porque desde o período que eu botei no meu coração falar sobre Jesus Cristo, coisas incríveis. Se eu narrar aqui, muitos vão falar que é coisa da minha cabeça, e tem acontecido comigo, coisas que é surreal. Eu não vou trazer tudo aqui a vocês, mas vou trazer algumas para vocês terem mais ou menos ideia do que está acontecendo, porque minha mãe assiste o vídeo, né? Os meus vídeos, eu não quero assustar minha neguinha, não precisa se preocupar, minha mãe. Mas eu tenho sido confrontada diretamente, espiritualmente. Para quem não acredita nessas coisas, não é obrigada a acreditar, mas eu estou narrando, quem acredita, bem, porque quando eu coloquei no meu coração falar sobre Jesus Cristo, tudo aconteceu assim. Aconteceu que eu tinha acabado o estudo sobre a noiva de Cristo, sobre o arrebatamento, e eu queria falar a cronologia dos fatos. E eu ouvi uma voz no meu coração falando assim: muitas pessoas não se convertem porque foram roubadas delas a verdade. Muitas pessoas não se convertem a mim porque se apresentaram um falso Deus, um Deus que mata criancinhas, um Deus que ordena a morte, e um Jesus que é um fake, é uma mentira. Como poderão crer se não há quem fale a verdade, se não há quem revele? E aí agora, falando isso com vocês, agora que eu me liguei, que tem uma passagem na Bíblia que diz que como poderão crer que se não há quem pregue? E eu ouvi essa voz falando: infelizmente os meus filhos se acovardaram e pregam um alimento ralo, pregam algo que as pessoas já sentam e já sabem que tem que ouvir, que já sabe de antemão qual será o sermão. E o sermão geralmente é uma autoestima, né, uma palavra para dar força à pessoa, e que o evangelho é nada mais, nada menos do que isso, de fato. É uma palavra de esperança. Mas aquela voz falou que a verdadeira esperança era Jesus. E há 1 mês atrás eu tive um sonho que a minha irmã fez a gentileza de escrever, e eu vou trazer isso para vocês também nesse estudo, quando eu falar sobre Jesus Cristo. E aquela voz, que eu sei que foi o meu Senhor, disse que não, agora pare de pregar arrebatamento, porque arrebatamento, quem crê no arrebatamento são os cristãos, são os que conhecem a verdade. Mas aqueles que foram desviados da verdade,
aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir esse evangelho. Quem é que pode se colocar na brecha por eles? E eu lembrei de um dia, há alguns anos atrás, eu tive um sonho sobre a grande porta, e está no canal Falando de Deus, que havia homens que estavam numa fila, tirando todo mundo que estava na fila e que queria entrar pela porta. Eu narrei esse sonho, vou pedir para colocar na descrição desse vídeo, e simplesmente as pessoas falavam, não, não vai. Aqueles homens falavam para aquelas pessoas que estavam na fila, não, não vai, esse homem é ruim, ele é mau. E começavam a falar coisas totalmente ao contrário daquilo que as pessoas estavam esperando a respeito daquele homem. E as pessoas simplesmente saíam da fila. Eu narrei esse sonho e agora, depois que eu terminei esses estudos sobre a parábola das 10 virgens, sobre a noiva de Cristo, Jesus falou para mim, agora chegou o momento de você falar quem eu sou. Porque não adianta, noivo, só quem é noiva conhece. Ou só quem é convidado conhece. Mas quem está lá fora, quem está andando pelas ruas, quem é que conhece a mim? Então, os estudos passaram a ter o foco sobre Jesus Cristo. Eu até falei com o Senhor na época. Eu falei assim, mas Senhor, falar com o Senhor é muito complexo. Cada um tem um conceito sobre o Senhor. Cada um tem uma ideia sobre o Senhor. E naquele mesmo momento, eu dormi muito angustiada, porque eu falei assim, gente, como é que eu vou falar do Senhor em um vídeo de pelo menos 1 hora, 2 horas? É impossível falar sobre o Senhor em um vídeo com esse tempo. E eu dormi, e quando eu estava orando, né, no dia seguinte, eu ouvi aquela voz falando comigo, me apresente como cada religião me vê e diga a verdade para que essas pessoas possam me conhecer. E foi aí que surgiu essa ideia de apresentar Jesus nas religiões. E aqui está o fato que eu peço ajuda a vocês, tudo começou aqui. Desde o dia que surgiu esse propósito, eu tenho sido atacada espiritualmente diretamente. Mas atacada como? Atacada de morte mesmo. Eu vejo nitidamente espírito querendo me matar. Para muitos, eu falando isso, vai se tornar ridículo, mas eu vou falar mesmo assim. Eu vejo forças querendo me calar. Eu vou dar alguns exemplos a vocês aqui. Por exemplo, eu viajei para uma cidade, né? E eu sou apaixonada por locais, belezas naturais. Praia, montanhas, desertos. Eu gosto de belezas naturais. Eu não gosto de ambiente fechado. Claro, às vezes é bom, eu gosto de ir num teatro, eu gosto de ver artes. Eu fico encantada com isso. Mas o que me atrai mesmo é o natural. E eu sentei na orla, eu estava na praia, né? Eu sentei na orla e estava contemplando. Nós estávamos num local que, pela época do ano, a gente podia ver alguns animais marinhos. Então eu fiquei sentada ali na esperança de ver esses animais. Tinha muita gente sentada. E de repente eu ouvi nitidamente um barulho. Ninguém ouviu, mas eu ouvi aquele... E eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu não vi nada. Continuei relaxada. Mas aquela angústia, aquela agonia de olha para trás e procure ver o que é. Quando eu fui olhar para trás, tinha uma cobra quase próxima à minha mão. Na hora eu dei um salto, né? Alertei as pessoas que estavam ao redor. E foi interessante porque ela sumiu e ninguém achou a cobra mais. Mas ela estava indo direto me dar o bote. Nesse mesmo dia, minha mãe me ligou. Eu estava conversando com ela. E eu falei assim, nossa mãe, estranho, eu estava na praia, né, num lugar que não tem nada a ver com mata. E uma cobra quase me picou na praia, vê se pode. E a minha mãe virou e falou assim, filha, essa noite eu acordei com uma angústia. E eu senti um desejo imenso de orar por você. Eu não conseguia dormir. Ela disse que simplesmente perdeu o sono e ela orou por mim, né, naquele momento. Interessante que quando a minha mãe me falou isso,
eu tinha sentido uma coisa muito estranha quando eu vi aquela cobra, mas eu estava num momento tão de descontração, então eu não dou muita vazão, muita importância a coisas negativas, para não estragar meu dia. Então nós fomos, nós andamos, nós saímos. Desde essa época, é interessante que eu sempre tenho algum problema na direção. Eu sempre dirigi respeitando a sinalização, respeitando os momentos, respeitando tudo, mas o problema não sou eu, o problema são os outros motoristas. A gente sabe que existem problemas no trânsito que as pessoas não respeitam, mas quando isso se torna frequente, você já começa a desconfiar. Nunca aconteceu, do nada passa a acontecer, então você pensa assim, então calma aí, todos os péssimos motoristas migraram para cá, né? Você não pensa desse jeito, né? Você começa a falar assim, calma aí, tem alguma coisa estranha. E um desses incidentes foi que eu estava descendo uma ladeira e eu lembro que eu estava quase 40 por hora ou menos, eu estava entre 30 e 40 por hora, mas porque eu estava descendo a ladeira e estava um dia que frio, chuvoso, eu preferi descer devagar. E tinha um carro um pouco mais à frente de mim e eu segui ele estava um pouco mais rápido, mas eu estava dessa velocidade entre 30 e 40. Eu não sei o que houve. O motorista da frente de repente parou, eu só dei um pequeno toque no freio, eu fui parar do outro lado da pista. Eu não sei o que aconteceu, minha irmã estava do meu lado, o carro simplesmente se desgovernou e eu fui parar do outro lado, virado o trânsito, de frente para o trânsito. Uma coisa interessante que aconteceu nesse momento é que Deus me deu um escape tão grande, não só a mim como a minha irmã, de duas coisas. Naquela pista não tem sinal. E por incrível que pareça, a gente vê a nossa vida passando por um filme assim, em questão de segundo. Quando eu olhei, porque o carro parou de frente para o trânsito, não tem sinal. Todos os carros estavam parados alguns metros atrás do acidente, como se houvesse um sinal de trânsito, e todos estavam alinhados ali. Mas não existe esse sinal de trânsito ali. O que eu entendi naquele momento, e eu e a minha irmã nós estávamos conversando a respeito disso, é que se aqueles carros não tivessem parado ali por um milagre, por uma intervenção divina, nós iríamos se chocar de frente no momento do acidente. Mas todos eles estavam parados. E uma outra coisa, só para a gente correr, para eu falar para vocês porque eu estou pedindo oração. Por exemplo, quando você vai entrar numa highway, né, numa pista de alta velocidade, né, eu nem lembro mais como fala em português. Enfim, numa highway, aquela pista que é de 100, 110, né? Você tem que entrar na velocidade da pista. Claro, você não vai sair entrando sem olhar para ver se o carro que está vindo naquela outra pista te deu a vez. Só que me aconteceu uma coisa. O carro, ele estava vindo e eu já estou dando a seta lá atrás, um tempão. E simplesmente o carro de trás, eu ainda nem cheguei na faixa pontilhada, ele cortou a parte de trás, ele saiu de trás do meu carro, sem chegar na hora certa, e ele entrou na minha lateral na hora que eu ia entrar, e a minha pista terminando, porque eu estava em alta velocidade, a minha pista estava terminando, ele entrou junto, não era a vez dele entrar, e quase que eu tenho um acidente. Deus nos deu um grande livramento ali. Alguns dias depois, nós estávamos também trocando de faixa em alta velocidade, e o carro que estava na mesma faixa que eu ia entrar tinha uma placa imensa lá, porque aqui as placas são imensas, e ele simplesmente, quando ele viu que o meu carro estava entrando, ele não trocou de faixa, porque eticamente seria interessante a pessoa trocar de faixa, porque a outra, quem está vindo nessa montanha em alta velocidade, ele não trocou de faixa, ele não reduziu, ele não fez nada, ele simplesmente veio. E na hora, isso é que eu achei uma coisa incrível, irmãos.
Na hora que eu já estava entrando, o carro dele, foi questão de segundo. A traseira dele, a minha dianteira só passou assim pela traseira dele. E eu consegui trocar de faixa. Ele viu, ele não trocou de faixa, ele não reduziu, ele simplesmente imprensou, né, com uma placa imensa ali, ele imprensou meu carro para que a gente não passasse. Aí você fala assim, mas Rejane, como é que você sabe que isso é coisa do inimigo, isso não é coisa da tua cabeça? Acidentes acontecem, tem pessoas que não prestam atenção no trânsito. E aconteceu várias outras coisas que eu não vou falar aqui para vocês, né? Como é que você sabe disso? Porque quando eu falei para vocês que o nosso carro, ele simplesmente foi parar lá do outro lado da pista, os carros pararam, eu conversando com uma amiga minha, que é cristã, né? Cristã. O que aconteceu? Aí ela foi, ela, né, ouviu a história e falou assim, nossa, que escape, que milagre, tá. Só que alguns dias depois, eu voltei na casa dela, né, eu tava fazendo alguma coisa lá para ajudá-la, e ela simplesmente virou e falou assim, eu fui lá no ponto que você indicou, eu fui lá junto com o fulano de tal, ver se tinha marcas da derrapagem do teu carro. Eu achei aquilo muito estranho, né? Ela falou assim, eu fui lá ver se tinha marcas do seu carro lá, se tinha alguma derrapagem. Aí eu falei assim, mas por que você fez isso? Ela falou assim, porque, nossa, como você falou, realmente foi um escape tanto. E era justamente no dia de Thanksgiving que ocorreu aqui, que ela estava me narrando isso. Aí na hora que nós fomos orar, eu falei assim, gente, vamos orar para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Na mesma hora que eu falei isso, ela virou para mim e falou assim, sim, você tem que orar porque você deveria ter morrido. Como Deus tem te dado tantos livramentos, né, por tantas coisas que têm acontecido, já era para você ter morrido. Quando ela falou isso, na mesma hora veio aquela passagem de Pedro, que na mesma hora que Pedro tinha dito para Jesus Cristo que ele era o Filho de Deus, os lábios dele foram usados por Satanás. Então, naquele mesmo momento, eu vi que era o inimigo usando a boca dela, dizendo, você já era para ter morrido, você não morreu porque Deus tem te dado muito livramento. E aconteceu que isso foi repetido na boca de outras pessoas também. E aí eu comecei a me despertar que os vídeos que eu tenho trazido a vocês têm mexido com o mundo espiritual. E essas forças que nós sabemos, elas trabalham para intimidar, para botar medo na gente, para que a gente se cale, para que a gente pare de pregar o evangelho. Tanto é que todas as vezes que eu vou falar de um tema a vocês, por exemplo, eu comecei com o budismo, depois eu falei sobre hinduísmo, depois eu falei sobre islamismo. E agora eu estou falando sobre o espiritismo. Todas as vezes que eu vou trazer um tema para vocês aqui, qualquer um que seja, eu tenho uma experiência antes com esse tema. Por exemplo, quando eu fui falar para vocês sobre budismo, eu conheci pela primeira vez, eu tive contato mesmo com pessoas que vieram lá do Tibete. Tive um prazer de conversar com essas pessoas, tive o prazer de conhecer um pouco a cultura, tive o prazer de saber mais ou menos como é que eles se vestem. Eu não quis tirar foto porque é expor a pessoa, né? Eu acho que a minha palavra já basta. E eu tive o prazer de conhecer um pouco essas pessoas e saber quais são as filosofias delas, o porquê elas estão naquele contexto, o que as fazem aceitar esse tipo de religião, esse tipo de crença. Quando eu falei sobre o hinduísmo, eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas que professam essa fé, indianos, e eu tive a oportunidade de saber como que são os relacionamentos deles com as pessoas, o que eles pregam, o que eles realmente dizem crer, o que eles vivem. E eu vejo que há uma discrepância muito grande. Quando eu falei sobre o islamismo, eu tive prazer também, né, oportunidade de conversar com colegas, né, sobre o islamismo. E foi justamente quando ocorreu o acidente, né? E eu tive que ir no meu mecânico e eu descobri que ele era muçulmano, né? E eu parei lá
E ele estava lá orando, virado lá para Meca. Eu estou falando, conversando com ele, depois que eu me liguei que ele estava rezando lá. E aí nós conversando, batendo papo sobre que o filho dele, né, também era, os outros mecânicos também são muçulmanos. E aí eu vi aquele povo tudo entrando de branco, porque no dia que eu cheguei eles estavam indo, né, pro culto, mas eles queriam deixar ou pegar o carro deles, eu não sei. Então, eu sempre tenho uma experiência e vejo o que eles professam, vejo realmente a vivência deles, se eles realmente fazem aquilo que eles pregam acontecer em suas vidas. E agora, eu tive uma outra experiência, né, que é sobre o espiritismo. É interessante porque o espiritismo, a experiência é o quê? É com pessoas que professam a fé? É com o quê? É com espíritos, né? É estranho porque eu tô rindo, porque ou você aceita a situação ou você entra em crise, né? E para. E há 2 semanas atrás, eu já comecei a compor, né, um vídeo sobre espiritismo. Eu tive um sonho. Eu estava vivenciando muito essa questão agora, porque existem muitas religiões espíritas, né? Não o espiritismo de Kardec, mas existem muitas religiões que têm o espiritismo, creem na reencarnação, ou têm possessões, né? Tem manifestações. E eu estava selecionando algumas religiões para falar sobre. E numa noite, há 2 semanas atrás, eu tive um sonho. Eu não vou contar o nome da pessoa, porque essa pessoa é conhecida, e eu não quero que ninguém fique triste por eu falar. Eu tive um sonho, e quando eu lembro que eu estava... Eu vou cortar um pouco, né, para não ficar longo demais. Eu lembro que eu estava em um lugar, eu estava tentando entender o que tinha acontecido na vida dessa pessoa. E eu estava estudando a questão do que acontece com uma pessoa após a morte. E é um vídeo que eu vou trazer para vocês. No sonho eu estava estudando sobre isso para trazer para vocês. E eu lembro que estava eu, minha irmã nesse sonho, e tinha uma outra pessoa nesse sonho. Só que nós estávamos em um local e chegou um carro. E esse carro era de uma pessoa muito conhecida. Dentro desse carro tinha familiares e tinha seguranças. E muitas pessoas queriam conhecer a residência dessa pessoa que estava dentro do carro. E eu e minha irmã estávamos de viagem nesse local. E a minha irmã falou assim, não vamos perder a oportunidade, a gente está aqui, vamos lá na casa e vamos ver como é que é a casa, né? Como é chique, vamos conhecer. E eu falei assim, tá bom, tá, a gente tá aqui, vamos aproveitar a oportunidade. E nós fomos. Só que quando nós estávamos chegando nesse local, foi muita coincidência, porque essa pessoa estava chegando de carro. E tinha alguns fãs ali, né, algumas pessoas ali, alguns curiosos ali na porta. A minha irmã queria fazer algumas perguntas, né, para os familiares. E foi interessante porque na hora saiu essa pessoa. É um sonho meio crazy. Eu não tô um pouco desconfortável em contar, mas é só para vocês terem uma noção do que eu quero falar. Eu vou cortar essa parte. Se eu disser essa parte, vocês vão começar a identificar essa pessoa. Mas enfim, era uma pessoa que havia morrido. E essa pessoa, ela estava inconformada com a morte dela. Eu conseguia, no sonho, ver as coisas sendo narradas e os fatos acontecendo. Quando essa pessoa percebeu que ela tinha saído do corpo dela e ela se viu ali deitada, alguém disse para ela que ela já estava morta. Falou assim, você morreu, você não está mais ali. E essa pessoa estava tentando interagir com as outras pessoas que estavam no mundo real. E havia alguns seres ali que estavam falando para essa pessoa que ela havia falecido. E essa pessoa ficou muito... Eu vou falar essa pessoa porque se eu falar ela ou ele, vocês vão saber o gênero. E eu não quero falar. E essa pessoa ficou muito, muito, muito aborrecida.
porque ela não aceitava ter morrido. E ela falava, não, eu não posso ter morrido porque eu tinha muitos planos agora para o próximo ano, eu estava cheio de coisas, eu não posso ter morrido. Como eu morri? Como foi isso? O que aconteceu? Enfim, eu via que essa pessoa, ela acompanhava uma parte do sepultamento dela, tudo, mas ela simplesmente, depois ela era levada para algum lugar. Só que o que aconteceu nesse sonho foi uma coisa muito interessante em relação a mim. É que eu sou curiosa. Ninguém precisa me dizer isso porque eu reconheço. É um pouco de defeito, mas um pouco de qualidade. É um pouco de qualidade porque eu não aceito tudo que me dão. Eu questiono. E isso é uma coisa positiva. Eu vou atrás da verdade. Agora é um defeito porque se algo está lacrado, se algo não é te permitido e você fica futucando, você fica bisbilhotando, isso pode se tornar prejudicial para você, para quem é curioso. E isso é um problema para mim, porque eu tenho que saber o momento de parar e o momento de continuar. Então no sonho eu estava muito curiosa, porque eu sabia que essa pessoa tinha morrido. E eu sabia que ela não deveria ter contato com o mundo dos vivos. E eu falava assim, não, a palavra de Deus diz que após a morte, sexo e juízo. O que você está fazendo aqui? E nesse sonho eu via que simplesmente estava acompanhado de um membro da família e de um amigo. E esse membro da família e esse amigo parece que usava a imagem para trazer alguma coisa que eu não sei a palavra ao certo a vocês, para ganhar em cima desse fenômeno que era a aparição dessa pessoa. E eu questionava muito o porquê eles estavam fazendo isso. E aí eu estava num quarto, numa sala, né? Acho que é uma sala, um quarto, não sei. E a porta estava fechada. E eu lembro que a minha irmã queria entrar, porque ela não queria que a porta ficasse fechada e eu lá dentro sozinha. Mas eu estava curiosa, eu queria saber porque essa pessoa estava ali, se ela deveria estar morta. E eu falei assim, você tem que aceitar e seguir agora, porque a palavra de Deus diz que após a morte, sexo e juízo. E essa pessoa virava para mim e falava assim, você não sabe o que você está falando. Eu já estou no lugar. Eu já estou no lugar. Já foi dado a minha sentença. E naquele momento eu entendi que eu estava tendo um flashback do que já tinha acontecido com essa pessoa. Então, tudo que essa pessoa tinha visto, o funeral, aquela revolta de não ter aceitado que tudo já tinha acontecido. Eu é que estava tendo um flashback da história que aconteceu com essa pessoa. Então eu comecei a entender que essa pessoa já tinha sido sentenciada e já estava num lugar reservado para ela. E ela falou assim para mim, eu já fui sentenciada, eu já estou num local, só que eu não quero estar lá. Aquilo não é para mim. E eu falei para ela, mas você não pode sair de um local que já foi destinado a você. E essa pessoa virou para mim e falou assim, venha comigo que eu vou te mostrar onde eu estou e você vai saber que ali não é lugar para ninguém estar. Mas eu falei assim, mas eu não tenho como ir para lá, eu estou viva. Eu estou viva, eu não tenho como ir para esse local. Só que esse membro, esse familiar dessa pessoa e esse amigo falou assim, não, você pode, porque nós vamos lá também quando nós queremos. E nesse momento, como eu estava curiosa no sonho, e eu estava aprendendo sobre a questão da morte, para onde vai a pessoa, né? Eu vou trazer essa revelação que eu tive do Pai, isso é Bíblia. Eu estava curiosa em querer ir. Então, quando ela me disse isso, eu virei para minha irmã e falei assim, fica aí fora, espera um pouquinho. Se em 5 minutos eu não abrir essa porta, arromba essa porta, chuta essa porta, mas antes chama a polícia e me tirem daqui. E foi o que aconteceu. Eu fechei a porta, ela ficou lá fora, contando os 5 minutos, esperando eu sair. Se em 5 minutos eu não saísse, ela ia chamar a polícia e abrir a porta, ia pedir por socorro. E eu ouvi esses homens falando e foi quando ele me convidou a conhecer o local onde ela estava. Então eles me deram um copo com um líquido, eu não sei que líquido era aquele, e eles me deram um pedaço de uma erva amarga
que parecia um ginger, né? Gengibre. É gengibre que fala, né? Que parecia gengibre, que você come daquela coisa. E aí essa pessoa falou para mim, você vai beber esse copo com esse líquido e você vai comer esse gengibre para potencializar, para que você possa ir lá o mais rápido. E quando você descer, preste atenção nas palavras, queridos. E quando você descer, nós vamos estar lá para te receber. Só que quando isso aconteceu, eles beberam o líquido, as duas pessoas que estavam acompanhando essa pessoa beberam o líquido, comeram a erva e eles desapareceram, eles simplesmente desapareceram. E aí eu, curiosamente, bebi aquele líquido. Bebi o líquido, mas era interessante porque no sonho eu sabia que eu estava mexendo com coisas ocultas. E eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, mas ao mesmo tempo a minha consciência dizia, não, você não está fazendo coisa errada, você está querendo descobrir uma verdade para falar a verdade para as pessoas, para mostrar essa verdade às pessoas. Então era um conflito que eu estava tendo no sonho. E aí eu peguei um pedacinho daquele gengibre, quando eu mordi aquele pedacinho, queridos. Eu comecei a ouvir gritos. Eu sabia que eu estava começando a me transformar, a ficar sensível a um outro mundo. Eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que eu estava ficando sensível a outro mundo. Eu não sei se eu estava dormindo, eu não sei se eu ia dormir, eu não sei se eu ia me materializar, eu não sei se eu ia sair do meu corpo, eu não sei o que ia acontecer. Mas eu sei que eu estava começando a ficar sensível. E aí eu comecei a ouvir gritos, gritos de socorro. E um dos gritos eu ouvia uma mulher gritando, Senhor, Senhor, me perdoe, me ajuda, me tira daqui. E eu ouvia aquela mulher gritando, e eram muitas vozes, as pessoas gritando, e era muito pedido de socorro, e eram uns gritos de agonia, mas ao mesmo tempo umas vozes muito vivas, e aquelas pessoas estavam gritando, e falando, Senhor, me perdoe, me desculpa. E eu ouvia gemidos, eu via gruídos, eu não sei diferenciar, eu via algumas, né, eu não sei, eram uns sons muito angustiantes. E eu sentia que eu estava descendo, mas eu sabia que eu tinha que terminar de comer aquela erva para eu poder descer. E aí na mesma hora veio uma voz e falou para mim, na mesma hora que eu estava com aquela erva na minha mão, o copo eu já tinha bebido tudo, já tinha bebido todo o líquido do copo, eu vi uma voz falar assim, se o teu Senhor não te quis revelar isso, por que você vai descer para descobrir por si só o que ele não quis te revelar? E essa voz falava para mim, você vai descer sem cobertura, sem proteção? Você vai, sem o teu Senhor ter te levado? Você vai chegar sem proteção em um lugar que você nunca foi? Porque você está curioso em saber o que acontece do outro lado? E na mesma hora eu repeti as palavras que estavam me dizendo. Eu sabia que era um anjo falando comigo. E eu falava assim, se o meu Senhor não quis me revelar, o porquê eu vou descer a mansão dos mortos para descobrir a sua recompensa e sem nenhuma proteção ao meu lado? Eu não vou, isso não me interessa. Eu não quero mais ir. E na hora que eu falava isso, eu jogava aquela erva fora, porque eu sabia que eles estavam lá embaixo me esperando. E eu sabia que se eu não fosse, eles iam voltar para me buscar. E aí eu não sei o que aconteceria. Eu sabia que eles iam voltar. E na mesma hora eu abri a porta e a minha irmã já estava com a mão na maçaneta para abrir com algumas outras pessoas que já iam entrar. Ou seja, já tinha acabado em 5 minutos. E ela já estava ali posicionada para entrar. E eu falava, vamos correr, vamos sair daqui.
E ela, o que que houve? Que eu falei, vamos correr no meio do caminho, eu te falo, o que que houve? E eu corria. E eu falei, vamos correr porque vão vir atrás de mim, porque eles agora querem me levar para lá. E eu corria. E eu conseguia ver que eles já estavam retornando. E quando ele retornava, aquela pessoa, que eu era uma pessoa conhecida, ela se transformou em um demônio. E ela ficou com muita raiva de eu não ter descido, né, junto com as outras pessoas que estavam acompanhando, para me mostrar o que acontece lá. Quando eu acordei no meio da madrugada, não quis dormir, eu estava super apavorada, estava super assustada. Eu fui no banheiro, estava nervosa, estava agitada, estava assustada, e eu não queria voltar a dormir. Eu sabia que se eu dormisse, eu tinha certeza, eu tinha plena consciência que eu ia retornar do ponto onde tudo tinha terminado. Eu tinha certeza, eu falei assim, eu não vou dormir, eu me recuso a dormir, eu não vou dormir. E eu orei, eu falei assim, Senhor, eu não quero dormir. Se o Senhor tem alguma coisa para me revelar nisso, eu já me dou por satisfeita, já entendi a mensagem, mas eu não vou dormir. E eu não dormi, não quis dormir, e rejeitei qualquer outra revelação que viesse após isso, porque eu já estava satisfeita com aquilo que Deus me mostrou, com aquilo que eu tinha visto. E eu pedi perdão a Deus pela minha curiosidade, né, no sonho, e eu sei que realmente eu sou um tanto curiosa, mas o que eu tirei desse sonho? É como eu falei para vocês, todas as vezes que eu vou entrar num tema, eu tenho uma experiência antes, uma experiência pessoal, toco, uma experiência, um sonho, uma revelação. É interessantíssimo como as coisas acontecem. É por isso que eu vejo que eu tenho sido muito atacada em relação a isso. Eu sei que o vídeo está muito longo, me desculpa, mas é uma coisa que eu estou conversando com vocês, é um desabafo para as pessoas espiritualmente conhecedoras da palavra de Deus, e sabe que o mal não quer que a gente revele a verdade. E quando eu acordei, eu orei, eu pedi a Deus discernimento, e o Senhor simplesmente me disse o porquê o inimigo queria me levar às mansões dos mortos, porque ele queria me confundir em relação à revelação que Deus já me deu sobre o que acontece quando a gente morre, para onde nós vamos, qual é a diferença de porque Deus fala em relação que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então ele, na realidade, ele queria me seduzir para eu não entender essa verdade, porque no sonho eu questionava. Eu falava assim, não, essa pessoa foi boa, ela não está nesse lugar, blá blá blá, e eu não posso contar isso agora para vocês. Então isso ia dar um nó na minha mente, ia confundir. E Deus me falou claramente sobre isso, e ele me mostrou que era um truque de Satanás por conta dos gritos que eu ouvi. Aquelas pessoas estavam no inferno. Então aquela pessoa que queria que eu descesse para ver onde ela estava, a sentença dela já tinha sido no inferno. Então a pessoa, infelizmente, por mais boa que ela tenha sido, por mais ela aceitou Jesus, ela foi para o inferno. E eu falei com o Senhor, falei assim, mas Senhor, o porquê ela está no inferno? No sonho eu perguntei para Deus, por que ela está no inferno? Porque ela te aceitou. Ela foi uma pessoa boa enquanto estava viva. O Senhor falou para mim, filha, não. Uma coisa é uma pessoa falar e fazer. Uma coisa é uma pessoa falar e uma coisa é uma pessoa viver. Essa pessoa, ela escolheu o caminho dela com a boca, mas a vida dela, no particular, era totalmente diferente. Essa pessoa escolheu o seu destino. Essa pessoa me aceitou de boca, mas ela não me quis. E todas as boas ações que ela praticava em vida, era tudo para ser notada. Era tudo para as pessoas verem. Mas não era 100% do coração. Isso não partia 100% do coração dessa pessoa. Então, Deus me falou no sonho que essa pessoa tinha escolhido o seu destino enquanto estava viva, mas que ela não aceitava, porque ela julgava que pelo fato dela ter feito isso, essas boas ações, e ter aceitado, mesmo com a boca, Jesus Cristo, ela não deveria estar naquele lugar. Então ela estava
relutando para sair dali. Então ela usava pessoas vivas para darem ordem para ela sair e ter esse lapso. Só que na verdade não era ela que estava saindo. Mas é uma outra coisa que a gente vai falar no decorrer dos estudos, porque aqui não é um estudo, é uma revelação do que eu tive. E Deus me falou no sonho que a luz é que precisa ser revelada e não as trevas. Então eu não tinha que buscar resposta nas trevas, porque as trevas não têm resposta para dar a ninguém. Mas a luz, que é Ele, tem resposta para dar a todos que estão vivos. Não só a resposta sobre a verdadeira luz, que é Cristo, como as trevas, que são os demônios, que são os espíritos malignos. Então, eu estou falando aqui para vocês, estou narrando que eu vou terminar esse vídeo, que desde quando eu me propus a falar a verdade, a falar sobre Jesus Cristo, eu tenho sido atacada por esses espíritos, por esses seres que querem me fazer sentir medo. E eu fiquei com medo. É verdade. Porque tem coisas que eu não posso contar para vocês. Eu vejo nitidamente que são coisas espirituais para me calar. E como se cala uma pessoa? Matando ela. Mas eu vejo o poder de Deus na minha vida. Eu vejo a voz de Deus falando, levanta. E eu vejo uma cobra saindo da minha frente. Então eu peço a vocês que orem por mim, para que Deus possa me dar graça, para que Deus possa me sustentar, não só a mim, como todos os do canal Falando de Deus, para que Deus possa nos guardar, nos livrar do laço passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, porque o Senhor nos prometeu que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então eu peço que os servos do Senhor orem por mim, me ajudem, intercedam pela família Falando de Deus. No ano passado, a gente tinha uma resposta de que um documento que nós íamos receber agora ia sair aproximadamente em maio. É interessante que nós descobrimos, nós tivemos que colocar advogado em cima, que uma pessoa simplesmente furtou o nosso dinheiro, né? Eu não vou falar aqui agora, né? Que é um testemunho que eu preciso contar para vocês. A pessoa que nós, por lei, tínhamos dado legalidade para resolver essa pendência, ela roubou o nosso dinheiro, simplesmente nos enganou. E era uma pessoa cristã, ou que se dizia crente, né? Que se dizia cristã. Ela nos enganou, nos roubou e simplesmente não deu entrada no documento importante no momento certo, então a resposta não veio. Então aqueles sonhos, sempre que eu falo para vocês que eu tenho e que acontecem todos os sonhos, que eu recebo uma coisa e logo em seguida acontecem algumas coisas e vem um rapto da noiva de Cristo, é justamente isso, que essa pessoa manipulou, roubou o nosso dinheiro e que nós íamos receber agora em maio, nós não recebemos. Eu peço que vocês orem para que Deus abra a porta. Nós tivemos que pagar caro, um advogado caríssimo, né? Tirar dinheiro onde não tem, pagar esse advogado para ele resolver isso, que essa pessoa que nós criamos ser uma irmã em Cristo nos roubou, não aplicou o papel na hora certa, então deu esse atraso, então agora está em pendência, está em atraso. Então peço que vocês orem para que Deus abra as portas, para que esse documento saia o mais rápido possível, para que a gente possa chegar aqui e contar essa vitória a vocês. Eu peço que vocês orem para que o estudo ele flua em sabedoria. Não é fácil gravar e no YouTube quando se fala a verdade, quando se fala de Jesus Cristo. Para quem prega qualquer coisa é muito fácil, é só sentar diante de uma câmera. Mas quem está querendo trazer a verdade a vocês tem que estar preparado. Eu fiquei com medo. Algumas vezes eu fico com medo, mas eu não posso me acovardar. Eu fico imaginando, se Paulo tivesse se acovardado, nós gentios saberíamos o Evangelho? Não. Se os apóstolos tivessem se acovardado, nós saberíamos que Jesus ressuscitou dos mortos? Não. Se tantos missionários se acovardarem, quem é que vai entrar nas aldeias, nas tribos para pregar Jesus Cristo? Alguém tem que ter medo, mas deixar o medo de lado e nunca se acovardar. Então o medo existe, porque a gente está brigando com
os principados e potestades, que o próprio Senhor Jesus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Mas nós temos que permanecer firme e pedimos a oração de vocês. Ore por mim, ore pela família Falando de Deus, para que a nossa vida seja sempre fortalecida pela mão do Senhor Jesus Cristo e a gente nunca seja vencido pelo mal. Obrigada por me ouvir até aqui, foi um vídeo longo. E agora eu vou só beber um copo d'água e vou gravar agora Jesus Cristo no Espiritismo, e eu vou trazer uma bomba para vocês. E nós vamos falar muito o que os espíritos malignos que querem me amedrontar não querem que vocês fiquem sabendo. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Até breve.